Olá pessoal, bem-vindos! Bem-vindos à live de hoje. Olha essa musiquinha aí no final. Olha essa musiquinha legal. E ela tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Essa musiquinha foi feita pela Aiva. Não é uma pessoa, ela não é biológica, ela é um sistema que criou essa música. Vão entrando aí, bem-vindos. E a gente está aqui já falando sobre o tema de hoje, o futuro da arte. Vou conversar com o Vitor Barros sobre análise de dados, inteligência artificial e várias outras coisas ligadas ao futuro da arte, que a arte nos espera. Essa música aqui, como eu estava falando com vocês, foi criada artificialmente por uma inteligência artificial. E olha a complexidade da música, olha que legal, escuta um pouquinho. E a Aiva fez a sua primeira música de rock, foi lançada há pouco tempo, mas a gente não pode ainda ouvir muito dela por causa de direitos autorais. Olha aí, olha onde vai o nosso papo hoje. Vou chamar agora o Vitor Barros, só um minutinho. Vou aproveitando para falar que se você tiver uma pergunta, você pode colocar aqui embaixo a sua pergunta para a gente, tá? Sobre o futuro da arte, inteligência artificial, novas tendências, é isso que a gente vai conversar. Oi, Vitor! E aí, Marcela, como é que tá? Boa Boa noite. noite. Bem, Tudo ótimo com você? Chegar um pouco. prazer enorme aí estar te recebendo. Um Eu que tema que agradeço. eu curto muito e fiquei super empolgada da gente ter se encontrado aí virtualmente. Legal, eu estou empolgado também. Fiquei bem feliz com o convite. Muito feliz aí com o nosso tema, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Com certeza. Você ouviu, eu coloquei uma musiquinha aí no início. E essa Vi. musiquinha foi criada artificialmente por uma inteligência artificial e é impressionante a complexidade dela, né? E recentemente a Aiva, que é esse sistema, né, de inteligência artificial, criou o seu primeiro rock. Olha onde que a gente vai parar, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso. Mas, Vitor, fala um pouquinho assim para as pessoas te conhecerem, um pouquinho sobre você, com que você trabalha, como é que é a inteligência artificial no seu trabalho. Fala um pouquinho aí, faz uma introdução. Tá, como a Marcela bem falou, eu sou o Victor Barros, tá? Eu trabalho atualmente focado em ciência de dados, em inteligência artificial. À medida que a gente for conversando aqui, vocês vão entender que as coisas elas se conversam. Quando a gente fala de inteligência artificial e ciência de dados, as coisas estão andando em paralelo. E eu sou um cara que venho nessa caminhada aí há um tempo, uma caminhada com bastante experiências diferentes, eu diria, mas sempre ali trabalhando envolto com inteligência artificial. Morei no Rio muitos anos, estava até conversando com você, Marcelo. Aham. Apesar de ter nascido em Minas, morei no Rio, mas fiz faculdade lá no Rio Grande do Sul. E lá começou essa minha paixão por inteligência artificial, fazendo um grupo de pesquisa, participando ali dos programas que tinha na faculdade, com diversos outros grupos, inclusive museologia. Depois a gente pode entrar nesse assunto também, que já Opa! debatiam esse assunto lá. Esse assunto já era conversado. E eu trabalho hoje em dia focado na empresa que eu tenho de consultoria, no qual a gente desenvolve soluções mesmo em ciência de dados, inteligência artificial, dos mais variados setores. E além disso, produz conteúdo para a internet focando nessa parte mesmo de ciência de dados para fazer a galera ter cada vez mais vontade aí de entrar na área. E hoje a gente vai fazer essa conexão, né, entre inteligência artificial, essa análise de dados, com a arte e o futuro da arte que traz muito disso, né? Tem vários artistas agora virando tecnoartistas, né, que pegam um pouco da análise de dados, ou da inteligência artificial, ou da realidade virtual e integram no seu trabalho, criam um trabalho muito interessante. Mas para as pessoas entenderem aqui agora um pouquinho, o que seria a inteligência artificial e o que seria o computational creativity? Então, a inteligência artificial, basicamente, ela vem da vontade do ser humano mesmo de criar máquinas inteligentes. Isso, se a gente pegar historicamente, isso não é de agora. Apesar do campo da inteligência artificial ser bem recente, as pessoas já têm... Leonardo da Vinci, por exemplo, ele já falava sobre isso há muito tempo, sobre a criação dessa máquina inteligente. À medida que a gente foi evoluindo, por exemplo, falando ali... Eu vou fazer um contexto histórico que eu consigo explicar a inteligência artificial de uma forma que fica mais tranquilo para a galera entender.
A Ótimo. partir ali, por exemplo, de 1950, vem o Alan Turing e começa a propor como que as máquinas pensam. Ele vem trazendo essa ideia de uma forma mais formal, matemático, trabalhando pai da computação, trabalhando de uma forma mais formal como que as máquinas tinham essa capacidade de pensar. Ele propõe algumas linhas e, a partir disso, em 1956, o termo é cunhado. Então, o termo inteligência artificial não é tão antigo, pensando assim em áreas da ciência, né? Em 1956, o termo foi cunhado. E a partir disso ele parte dessa ideia da gente tentar simular numa máquina essa capacidade de percepção, de entendimento do redor, de raciocínio que o ser humano tem, a gente tenta transpor isso para uma máquina. Esse é basicamente o que é inteligência artificial. Quando a gente fala de computation creative, a gente está falando dessa mesma capacidade, só que levando em consideração essa capacidade criativa que o ser humano tem e a gente tentar fazer essa distinção, quando o computador cria e quando o humano cria. Agora, pensando assim em Brasil, né? Estamos aqui no Brasil, temos esses tipos de profissionais e de artistas trabalhando, e também vamos pensar em questão de mundo. Onde que a gente está, assim, vislumbrando aí o futuro da inteligência artificial, dos dados? Onde que a gente está nesse momento? E onde que o Brasil está nesse momento? Ele está muito para trás, muito para frente? E qual o vislumbre do futuro para isso? Eu diria que o mundo está no berçário e o Brasil nem no berçário está ainda. Tá? A gente está apenas começando. A galera às vezes me pergunta assim, tá saturado. Eu falo, você não tem nem noção. A gente está apenas começando. E quando a gente pega esse contexto da inteligência artificial, a gente vê que ela viveu em vários períodos que a gente fala de invernos. Isso porque nos períodos que as pessoas, os pesquisadores, né, a inteligência artificial, ela vem de dentro da universidade fornecendo ferramentas para aplicar nas indústrias. Só que quando começou lá em 1950, a gente não tinha nem capacidade de processamento que a gente tem hoje, a gente não tinha um celular. Hoje em dia, o nosso celular é muito mais potente que qualquer computador da época. E sem contar que a gente não tinha grande quantidade de dados sendo gerados. Então, a inteligência artificial, apesar de ter começado lá em 1950, ela veio vivendo esses invernos que ela tentava sair e voltava para a universidade, tentava e voltava. Até o ponto que a gente explodiu na capacidade de processamento e aí veio a questão dos dados sendo produzido muito pela questão das redes sociais, que fizeram mais pessoas virem para a internet, e a partir disso mais empresas e a partir disso mais dados sendo produzidos. E esses dados a gente consegue extrair informação dele e criar os sistemas inteligentes. Então eu diria que pensando em mundo, assim, a gente está no berçário, está começando a ganhar realmente o entendimento de como funciona. E pensando em Brasil, a gente está um pouco mais distante desse caminho aí. Estamos ainda na barriga da mãe, né? Ainda Sim. aí. Estamos ali no processo aí. Mas hoje a gente já consegue entender, né? Eu acho que um pouquinho sobre inteligência artificial, até assim, os filmes, né, os livros, trazem um pouco na ficção algumas coisas que até a gente já viu, de repente, acontecerem e virarem realidade, né, com o tempo. Muito ligado à medicina, tecnologia, várias outras áreas que estão bem próximas a gente, né, mas assim, no dia a dia. E a gente vê assim a realidade virtual chegando bem forte aí na parte da arte, com até pincéis eletrônicos, né, com aqueles óculos, análise de dados que criam imagens e gráficos que vão se automodelando, né? Então, eu acho que a gente realmente tem muito aí pela frente. Acho que a gente está começando a dar uma olhadinha nessa visão. Quando a gente pensa em processamento, que é o que eu te falei que foi uma das causas da inteligência artificial não ter começado, porque a gente começa a ouvir hoje em dia inteligência artificial, parece que em todo lugar, né? A gente liga a televisão, tá todo mundo falando de inteligência artificial e parece que, nossa, surgiu ontem. Mas não, mas a gente tinha essa falta. Mas o que você fala, a tendência é a gente elevar um outro patamar à medida que a gente repensar essa questão do processamento. Por exemplo, isso está num futuro mais distante, mas quando a gente pensa na computação quântica, por exemplo, nos dá poder de processamento no qual uma inteligência artificial mais ampla, capaz de pensar vários escopos de problemas, poderiam ser treinadas muito mais rápido. Então você tem muito mais capacidade computacional para treinar uma inteligência artificial, para entender ali realmente como que você vai construir esse sistema inteligente à medida que o seu poder de computacional aumenta. E a gente está seguindo esse caminho também. E como a gente está falando aqui da junção, né, dessa inteligência artificial com a arte.
a questão da criatividade, ela sempre é questionada, né? Uhum. Uma máquina, um software, ele pode ser criativo ou ele replica um modelo que é apresentado? E a criatividade é inerente ao ser humano. Qual que é a sua opinião? Então, basicamente, quando a gente pensa assim na capacidade de uma máquina criar algo, ela ser criativa, basicamente pensando assim, ó, existem técnicas que são diferentes, mas é bem pequeno. Então, vamos pensar mais nesse espectro mesmo. A gente pensa a máquina para ser uma inteligência artificial, para ela ser realmente inteligente, ela vai utilizar dados de entrada. Esses dados de entrada são, por exemplo, dados existentes. Por exemplo, eu quero fazer uma construção de um quadro com base nas obras de Picasso, por exemplo. A partir disso, os dados de entrada dessa inteligência artificial teriam que ser todos esses quadros que foram feitos por ele ali, porque a partir disso, a galera costuma me perguntar sobre isso e costuma ter um pouco de dúvida. Mas, por exemplo, quando a gente fala de foto e vídeo, é dado. E por trás desse vídeo que a gente está fazendo aqui, tem uma cadeia de bytes lá de 0 a 1. Tá? E essa cadeia, lá o computador entende que ali, por exemplo, às vezes tem um contraste, às vezes ali foi utilizada uma outra pigmentação. Então ele vai pegar essas características da obra ali que você vai imputar nela, aprender e com base nisso tentar predizer alguma coisa. É a mesma coisa que basicamente acontece nas músicas. Ela vai tentar... Hoje em dia, quando a gente pensa em estúdios, né, que lançam músicas aí de sucesso, muitas delas já são utilizadas utilizando análise de dados muito pesada. Entender o que vai fazer sucesso, entender quais são os ritmos ali que mais vão tocar e que vão ser mais chicletes, a gente diz assim, né? Que são as músicas que vão começar a tocar e vão explodir. Então, a gente precisa desses dados de treinamento para, a partir disso, a máquina aprender e ser criativa. Então, a criatividade dela depende também dessa capacidade da nossa criação dos algoritmos, porque os algoritmos passam pela nossa mão. Né? Entendi, porque você vai imputar regras, né? Você vai imputar padrões, né? E não sei, de repente, alguma métrica, né? E aí tem artes que a gente fala que elas já são estruturadas nesse sentido. Por exemplo, a poesia, né? O soneto já tem aquela divisão, já tem aquela métrica, tem um tipo de rima AB, né? Assim. Ou, vamos supor, a música, por exemplo, que é muito disso também, né? Tem toda uma partitura, tem toda uma métrica, os estilos, né? Tem todo um ritmo, né? E uma cadência. Às vezes a gente nem consegue enxergar, né? Às vezes a máquina ela tem capacidade, como ela não dorme, ela não come, ela está ali processando a informação, ela às vezes consegue enxergar padrões. Se eu botar assim, os melhores analistas de dados, dá para eles na mão deles aqui. Analisa esses dados aqui, na mão mesmo, analisa aí. Até eles encontrarem um padrão, estou falando assim, pessoas profissionais da área. Eles vão conseguir encontrar padrões, mas vai demorar. A máquina não. Ela varre aquilo ali e encontra padrões, às vezes, que não é nem visto pela gente. Isso acontece, inclusive, nas obras. Por isso que, às vezes, a gente costuma ver inteligências artificiais produzindo artes que destoam um pouco do autor original que foram dados de entrada. Isso costuma assustar um pouco quando a gente pensa. Opa, já tá. Eu vi uma matéria que falou que hoje a gente está preocupado, né, com o que assim o que a gente vai criar com a inteligência artificial e que daqui a pouco a gente vai estar preocupado o que a inteligência vai criar a partir da gente. Né? Então vai ser o contrário. O que eu posso criar com a inteligência artificial no futuro? A gente vai estar pensando o que a inteligência vai criar a partir da gente, né? O que ela vai entender da gente e vai sair dali, né? E isso é um tópico muito importante que você fala, e eu bato muito nessa tecla, porque assim, ó, imagina que você está treinando uma inteligência artificial com dados. Esses dados, a gente vive na era do Big Data, então são muitos dados que estão sendo gerados realmente. E esses dados que estão sendo gerados, eles estão sendo gerados pela gente, por pessoas. Sim. Então, muitas vezes, você replica uma discriminação, você replica uma forma que a sociedade vê determinado caso, que às vezes é uma linha totalmente tendenciosa da situação. Então, isso tem que ser tomado muito cuidado quando a gente fala de inteligência artificial, independente do setor. A galera às vezes fala assim, não, construiu uma inteligência artificial, então tá ótimo. Não, tem que se ter um entendimento do que ela faz, como ela faz. Você tem que entender quais são os dados ali, se foram bem analisados ou se está sendo uma construção por ser. Aí é um problema, né? Quando a gente tem, tipo, vamos fazer de qualquer jeito, o importante é que a gente esteja inovando. E não é bem assim.
Falando agora de alguns exemplos, né, Vitor, de inteligência artificial ligada à arte, né? E só para dar um contexto inicial, eu acho que muita gente aqui já viu aquele filme Eu, Robô, né, com o Will Smith. E tem uma cena ali que me chamou muita atenção. Ele leva um robô, né, para a delegacia para entrevistar, né, para ali ficar questionando, né? E aparentemente ele tinha roubado, né, assaltado uma senhorinha. E aí ele começa a questionar o robô, né? Tipo, você pode criar isso, você pode criar aquilo. E o Will Smith começa a falar, mas você não pode criar igual um Van Gogh, você não pode criar igual fulaninho de tal, você não é capaz disso. E aí o robô olha para ele e fala assim, e você é? Você E é aí fantástico, né? ele não é, né? De repente o Van Gogh né? As pessoas, Sim. mas nem todo ser humano é capaz. E aí o Will Smith dá aquela quebrada e fala: eu realmente não sou capaz de criar daquela forma, né? E daquela quebrada. Essa cena me chamou muito a atenção, É porque é fantástico essa cena. muitas coisas para a gente pensar aí nesse sentido. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Mas falando de exemplos, hoje em dia, eu acho que em Dubai tem um artista chamado Refik Anadol, que trabalha com análise de dados, e ele pega várias imagens da cidade em que ele vai expor, por exemplo. E eu vi uma entrevista dele que ele estava falando que ele viu aquele concert hall, que é um prédio da Disney, que tem concertos e tem uma arquitetura muito bonita, né? E ele falou que foi lá à noite e viu o prédio tão bonito, mas tão quieto, tão parado. E ele falou assim, cara, esse prédio ele não guarda memória. Esse prédio ele não sonha. Eu tenho que criar algo para esse prédio ter vida. E ele fez uma projeção nas paredes do lado de fora do prédio, trazendo, sei lá quantas mil imagens da cidade que tinha um algoritmo e que ela respirava conforme a cidade e aquele momento, e trazia a imagem, a cor e a movimentação para como se aquele prédio, né, tivesse vivo e sonhando, né? Legal. Eu achei isso muito legal. E tem outro que eu vi também recentemente, que é um sisteminha que você imputa alguns dados, então você vai colocar lá vários artistas e várias imagens. E você vai fazer um desenho, mas assim, sabe aquele desenho de paintbrush? Aquele desenho que, tipo assim, é pauzinho, é tracinho, não é nada delineado, não é nada certinho. E você vai fazer, e aí vai imputar os dados de referência que ele vai pegar, né? Um céu, eu gosto tipo desse, ou um artista, eu gosto daquele. E aí você clica e ele entende aquele seu esboço de, sei lá, uma montanha, sei lá, um lago, e aí ele cria essas imagens. Mas o nível de criação é um nível, assim, excepcional. Que eu vi o cara modelando e o cara falou assim, não, agora eu quero ver. Eu coloquei ali uma montanha e agora eu vou colocar também, vou sacanear esse inteligência artificial. Vou colocar uma nuvem no meio da montanha para ver o que ele faz. E não sei, vamos ver. Pum! Aí ele desenhou uma nuvem bem assim, tipo rabiscão mesmo. E ela transformou a montanha numa caverna com uma passagem de visão para o céu, para ver a nuvem. E ele falou assim, gente, onde nós vamos parar? Eu tô achando que eu tô fazendo uma pegadinha aqui com a inteligência artificial. Ele criou realmente uma parada muito, muito legal. Uhum. Mas fala assim. Tem uma técnica que ela é chamada de aprendizado por transferência. Quando eu estava estudando ela, porque eu sou um cara que gosta muito de estudar, tá? Todo dia realmente eu tiro ali o tempo para estar estudando.
E quando eu estava ainda, uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, estudando esse aprendizado por transferência, essa foto minha que está no perfil, ela foi uma inteligência artificial que pegou a minha foto e pegou as referências do quadro Grito, né, que é o quadro famoso, e aplicou na minha foto. E tudo isso automaticamente. Então eu poderia. Só que nesse caso, entra no exemplo que eu te falei. Eu usei aprendizado por transferência porque eu não tenho capacidade computacional. Agora, grandes empresas têm, Google, Facebook, de treinar uma inteligência ali capaz de aprender tudo. Então, eu pego esse treinamento que eles já fizeram, acoplo no meu algoritmo e ele só pega esse aprendizado que ele já foi feito. Então, isso é muito comum a gente ver hoje em dia, inclusive na parte de musical também tem muito essa questão de aprendizado por transferência desse jeito. E quais exemplos mais, Vitor, você viu assim de arte que você achou interessante, feita por inteligência artificial? Então, o que eu mais acho interessante é a questão mesmo da arte, porque a arte é ampla, né? A arte é algo, eu gosto muito, assim, porque é muito amplo mesmo, mas o que eu gosto, o que eu tenho mais interesse, assim, é na parte mesmo de entendimento de como é essa construção musical, a criação de poemas, eu gosto, inclusive a gente estava conversando sobre isso, Sim. porque eu me interesso muito por uma parte da inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural. Tá? Que ela ganhou muita força, principalmente quando veio os avanços de técnicas de deep learning, que é essas técnicas baseadas em rede neural, que é a mesma ideia de neurônios, por isso que ela é baseada no cérebro humano mesmo. Ela tem os neurônios, acontecem as sinapses, ela vai passando ali de neurônio em neurônio e aprendendo a partir disso. Então, eu gosto muito dessa parte de processamento de linguagem natural, então esse entendimento de criação de poesia, de criação de textos me interessa muito. Criação de quadros mesmo, no sentido de pinturas também me interessa, além das músicas também. Então, assim, ó, que eu mais tenho interesse. E que eu mais legal. vejo, assim, que estão evoluindo muito, tá? Evoluindo muito. E tem uma questão que é muito delicada, né, Vitor? É assim, como é que nós, como seres humanos, vamos credibilizar e dar valor a uma arte criada por uma inteligência artificial? Tem um caso que saiu até nos jornais há um tempinho atrás, um artista de 20 anos, chamado, se não me engano, Nonja, em Viena. E começou a fazer várias exposições e teve uma crítica muito boa. Quadros, assim, que trabalham bastante com cor e abstração e tal. E fez várias exposições, saiu. Depois de algumas exposições e críticas, veio a público que a Nonja era, na verdade, um orangotango do zoológico. E foi descredibilizada totalmente. Então, a questão da gente achar que não só um não biológico, que seria inteligência artificial, mas um não humano não pode criar arte ou não pode ser tão criativo como a gente, eu acho que a gente já vai descredibilizando, né, inicialmente isso. Acho que é uma barreira da gente tentar entender o que significa isso. Eu acho que pega também uma questão ética que a gente pode tocar depois, né, sobre quem criou e quem é o dono, né, e quem assina e tal. Mas como é que você vê essa questão da descredibilização quando a arte não é feita por um ser humano, né? Então, eu acho que um pouco dessa dificuldade em aceitar esse tipo de arte, seja criada por um não ser humano ou por uma inteligência artificial ou até mesmo por orangotango, eu acho que é mais pela questão da gente sempre achar que a arte tem que estar ligada com essa questão do ser humano, desses sentimentos muito aflorados do ser humano. Eu acho que isso é o que faz a arte ser a arte. Eu acho que esse caminho vai ser um pouco assim, ó, com essas novas tecnologias que estão surgindo, vai ser totalmente disruptivo nesse sentido. Eu acho que a gente vai ter que caminhar para um outro entendimento da arte. Eu acho que isso vai muito mais do conceito mesmo da arte, do entendimento do que a arte, que individualmente já vai interferir de cada um, né? Às vezes eu tenho um entendimento de arte, outra pessoa tem outro, e assim, ela é algo ali que cada um tem o seu sentido. Então, acho que ela vai seguir um caminho mais nesse lado, de que a gente vai rever esses conceitos e vai acabar sendo algo prazeroso pra gente, seja nessa música que você acabou de colocar, seja num quadro que a gente está vendo, porque eu, por exemplo, sinto muito prazer em ver um quadro. Se for feito por um humano, se for feito por um orangotango ou por uma inteligência artificial, se ele me chamar a atenção e for prazeroso para mim, tá ótimo. Então, acho que a gente vai mais seguir esse caminho. Acho que é revisitar conceitos
nossos, né? E está Exato. aberto aí a esse novo momento que, como você falou, a gente está sendo gestado ainda. A gente aqui no Brasil ainda tem um longo caminho e a gente, como ser humano, o planeta ainda está ainda no início desse passo, né? Com Mas falando certeza. da questão ética, Vitor, vamos imaginar, né? Um cara desenvolveu um sistema, o software, né? Então ele trabalha como você desenvolvendo linguagens, trabalhando os dados, modelando lá uma inteligência artificial. E aí a inteligência artificial vai com o tempo aprendendo, né, com aquilo e desenvolvendo a sua inteligência, os seus padrões, né? E aí depois chega um artista ou um cara que vai modelar aquilo e tira dali uma obra de arte, uma pintura, vamos dizer assim. Então, de quem é entendida a autoria? Né? Então, na minha. Depende, porque, tipo assim, quando a gente fala, por exemplo, GPT-3, por exemplo, é um assunto que a gente até chegou a conversar um pouco, né? Ela tá lá, ela existe, a partir do uso dela, eu construo, com a partir do treinamento que ela fez, do aprendizado que ela teve, eu vou construir o que eu desejar ali a partir do que ela foi ensinado para ela. Eu acho que nesse caso, a gente está utilizando ali uma ferramenta que foi construída para essa produção. Só que ao mesmo tempo, eu tenho uma visão assim do todo, porque a construção, quando a gente pensa a construção, por exemplo, de um algoritmo, não é algo assim que, não, vou dar totalmente na mão da máquina e ela vai se virar e fazer tudo. Eu acho que isso também parte muito do lado humano. A construção do algoritmo também é uma arte. Tá? A construção do algoritmo é uma poesia, eu costumo dizer. Quando você escreve um código, toda a estruturação, todas as formas que você faz, eu acredito que seja uma forma de arte. Então, eu acho que esses pontos que a gente vai colocando ali, essa forma que a gente vai realmente maturando a nossa inteligência artificial, é o que vai fazer a gente distinguir essas situações. Utilizou uma ferramenta proprietária de uma empresa que disponibilizou ali para você, e você construiu um quadro a partir disso, show! Mas tem essa questão de ser a construção dali. Ou não, você fez a construção do algoritmo, você fez a alteração desse algoritmo, porque existem regras também. Se eu fizer a alteração de um determinado algoritmo e tiver na licença dele que eu posso, a partir desse momento eu estou dando meu toque criativo ali na situação. Então eu acho que tem esses dois mundos aí. Não sabia. Tem algoritmos que você realmente não pode mexer. Você tem licenças. Normalmente, algoritmos... normalmente, quando a gente pensa nos algoritmos assim que são... eu usei a palavra agora e não fugiu. Tipo Microsoft, você não tem acesso ao código-fonte do algoritmo. Então, você nem tem acesso ao que está acontecendo. Normalmente, você tem uma entrada e você pega a saída, você é uma caixa preta. Agora, tem muitos que você tem a capacidade de ver o algoritmo e muitos você tem a capacidade de alterar o algoritmo. Aí entra a questão de software livre, toda essa questão que tem na computação mesmo. Entendi. E para uma pessoa ter esse tipo de conhecimento, você que tá mais aí, tem o curso, né, dá aulas e tal, é muito difícil, porque pensando assim como artista, né, para mim é um mundo um pouco longe, né, um pouco, tipo, a minha cabeça, ela trabalha de uma outra forma, vamos dizer assim. E para eu tentar integrar esses dois mundos, assim, seria complicado, é uma coisa muito difícil de entender. Eu acho assim, falando de hoje, a gente sempre vai caminhar para a construção de ferramentas que vão auxiliar todos os profissionais. Profissionais da arte, por exemplo. À medida que for evoluindo, à medida que se for ganhando entendimento, vão ter profissionais da arte que vão focar totalmente o seu esforço nessa construção de ferramentas. Então, você vai poder lá utilizar a ferramenta para poder, às vezes, facilitar o seu trabalho, às vezes ter uma ideia, às vezes ter qualquer situação ali. Quando a gente pensa na construção mesmo do algoritmo, quando a gente fala de ciência de dados, inteligência artificial, normalmente é a grande barreira do pessoal por ser uma área multidisciplinar. E quando a gente está falando de dados, os dados no formato bruto, normalmente ele não tem nenhum valor. O valor dele passa a existir quando você vai extraindo o máximo que você pode dele e a partir disso você obtém as análises, interpretação, seja de entender como que é a forma de pintura, qual é a maior característica de cor utilizada. Isso é um tipo de análise e interpretação dos dados. E quando você parte para uma fase de construção de inteligência artificial, enquanto melhor esses dados estiverem, melhor vai ser esse modelo. E como isso embarca muitas áreas de conhecimento, acaba sendo uma barreira. Eu costumo dizer que com uma curva de aprendizado que você consiga ter acesso às ferramentas e ter interesse, qualquer um consegue realmente ter esse entendimento. Não é profundo. Não, eu vou entender profundamente computação. Não.
mas o entendimento necessário para você conseguir, pelo menos, distinguir, fazer alterações, entender o que está acontecendo e dar o seu toque ali de criatividade. Foi interessante que você falou que você escrever um código, né, também é uma forma de arte, uma forma de poesia. Eu vi um seriado que eles falaram exatamente isso, que a menina bateu o olho no código que um cara tinha feito, e ela falou assim, não, tem sua assinatura, é o seu jeito de escrever, né? Tipo, é uma obra de arte, você, e tá ali, eu identifiquei que é você, né? Como se fosse, sei lá, um Volpe tem uma bandeirinha e ela já falou, não, aquilo ali é um Volpe, né? É uma coisa assim. Então, realmente, essa elaboração é uma arte, né? Também. É porque quando você começa um projeto, você começa uma tela preta e branca, né? Tela preta, porque normalmente os desenvolvedores, pessoas que trabalham com programação mesmo, gostam dessa tela preta por causa da visão, de não cansar a vista. Mas você começa com ela ali vazia, igual um quadro branco. E a partir disso, a partir do seu entendimento, do seu conhecimento das técnicas que você sabe, e a partir dali de começar e ver o que você vai fazer, você começa essa construção. Então, eu vejo muito esse elo. Eu vi isso em algum livro, mas faz tempo eu nem lembro. E essa série depois você me passa aí, porque deve ser boa. A série, depois te passo. Mas a série é sobre um programador, realmente, que ele vai depois entrar na Deep Web e fazer vários sites lá. Mas legal. É interessante. Mas uma coisa que eu vejo, Vitor, é que assim, eu vejo que muita arte criada a partir de inteligência artificial, ela serve muito, em muitos casos, para a gente se analisar como sociedade. Ela acaba virando como se fosse um espelho. É como se a gente utilizasse o AI, as informações de dado e tal, para a gente conseguir se olhar de uma outra distância, de outro prisma. Uhum. Tem um artista que me fez pensar muito nisso, o nome dele é Jonathan Harris. Uhum. Não sei se você conhece, eu tenho um trabalho muito interessante. Um dos trabalhos dele, mas ele tem isso há muito tempo, ele entrou, fez um sistema que entrasse em vários sites e blogs, pegasse frases. Hoje em dia, eu acho que ele faria, sei lá, de um Twitter, ou pegasse do Instagram. Antigamente era de blogs que ele entrava. E a pessoa vai escrever assim, hoje eu tô me sentindo X. Alegre, feliz, tô puta, tô assim, tô assado. Então, o sistema pega o sentimento que a pessoa posta ali, mapeia no mapa mundi, e começa a desenvolver ali, vamos supor, ela está muito triste, é preto, por exemplo. E ela está pouco triste, é um preto, mas é um preto pequenininho. E aí ela está muito feliz, está animada. Então, cada sentimento tem uma referência de cor e uma referência de tamanho. Eram círculos, né? E ele começou a mapear, fazer um mapa mundi, ao vivo, né? Aquilo no momento atual, então 24 horas o sistema pegando dados e mapeando o sentimento geral do mundo, criando uma arte muito bonita, que era um mapa mundi que ficava, né, se movimentando, colorido, mas você entendendo o sentimento do mundo, né? O que as pessoas estão sentindo e podendo analisar em que tipos de país você está mais alegre, mais triste, né? Se isso influi e traz também uma autorreflexão, né, para a gente. Com certeza. Essa área, normalmente, quando as empresas vêm falar com a gente aqui, esse é o que eles mais buscam, tá? Isso aí, normalmente, essa parte de você buscar essas formações e a partir dessa análise de sentimento do texto que entra naquele processamento de linguagem natural, que eu tinha falado que essa capacidade de, a partir de um texto, a gente entender ali semântica usada, palavras mais usadas, você extrai um sentimento dela. É um dos projetos que a gente mais realiza. Eu gosto muito dessa área. Inclusive, quando a gente pensa em eleição, aí, por exemplo, é muito utilizado. Tá? O pessoal mesmo de partidos utilizam focando nesse entendimento ali de como que está o pessoal. Uhum. Tá? Eu achei que tinha caído. Achei que tinha caído. Não. Estamos aqui. E deu o que você acha? Deu. Deixa eu ouvir. Tá. E o que você acha que vai ser assim, o futuro da arte? Pensando nas novas aplicações que você vê, inteligência artificial, dados, realidade virtual e a arte,
o que você consegue antever assim, para o futuro como produção artística nesse sentido? Você já chegou a pensar assim? Eu penso bastante. Penso bastante Então, mesmo. divide com a gente um pouquinho do que você está vislumbrando. Você que está na ponta aí, né? Conhece um pouquinho mais. O que você está vendo aí? Olha, eu vejo assim, ó, vou separar para conseguir tentar explicar um pouco o pensamento. Assim, ó, eu vejo a inteligência artificial ela caminhando em dois caminhos. O que a gente conhece hoje como inteligência artificial, a que você entra lá, você faz um poema, escreve um quadro. A GPT-3 ela até tem um viés diferente já, ela já está indo na linha de uma outra inteligência artificial que eu vou falar depois. Mas normalmente as inteligências artificiais que a gente conhece, ela é focada em realizar determinada tarefa específica. Ela tem uma tarefa lá, seja, eu vou produzir um quadro, vou fazer uma predição de quanto que eu vou faturar no mês que vem, de quantos cliques o meu site vai ter. Então ela tem aquela jogar dama, por exemplo. Vou criar uma inteligência para jogar dama. Ela faz uma tarefa específica de jogar dama. Então esse é uma das linhas. A gente caminha, né, quando a gente fala de agentes e pessoas da área, pesquisadores, toda a linha, segue também, existe a linha que segue para você continuar aprendendo com menos dados. Isso é muito importante, porque às vezes você não tem, por exemplo, um acervo muito grande de quadro ali que é seu, por exemplo, e você quer entender os padrões da sua própria arte. Então você tem, às vezes, pouca quantidade de dados, mas você quer utilizar uma inteligência artificial. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente precisa de muitos dados. Então existe uma linha caminhando nesse sentido para a gente conseguir treinar inteligências artificiais com poucos dados, para a partir disso a gente passar para uma inteligência artificial geral, que é uma super inteligência artificial, que ela vai ser capaz de realizar qualquer tarefa. Eu vou falar para ela assim, joga dama, ela vai jogar dama muito bem. Joga xadrez, ela vai jogar xadrez muito bem. Pinta um quadro, ela vai pintar um quadro muito bem. E esses são os dois caminhos que a gente está seguindo. Paralelo a isso, a gente tem outras tecnologias disruptivas aí envoltas nessa revolução 4.0 que o pessoal tanto fala, principalmente a realidade aumentada, essas capacidades de você estar presencialmente, às vezes, em outro lugar, em outro país. Hoje em dia eu vejo o site que você consegue fazer imersão completa, utilizando óculos para você conseguir visitar vários pontos turísticos importantes. Então eu acho que o mundo ele vai caminhar muito para esse sentido, muito para essa linha de ser mais inclusivo. Inclusive, essa era a discussão que se tinha, em 2015, 2014, 2015, eu comecei a pesquisar inteligência artificial ali, focar mesmo, na época eu trabalhava com manobras orbitais, tá? Por isso que eu sempre falei para a galera, eu sou um cara que eu curto experiência, eu gosto de viver experiências novas porque eu sei que elas vão me dar a bagagem necessária para eu conseguir seguir onde eu quero, que é o foco mesmo em inteligência artificial. E eu lembro que a galera de museologia já tinha esse foco, desse entendimento de, não, tecnologias que sejam capazes de... Chegou a notificação. Tecnologias que sejam capazes de nos dar essa imersão, nos dar esse contato, ao mesmo tempo você ter essa forma de arte sendo produzida por tecnologias, por sistemas inteligentes. Então, eu acho que é algo que vai caminhar nesse sentido. Cada vez mais imersão, cada vez realmente mais arte produzida por sistemas inteligentes. E eu acho que a gente vai mudar um pouco os conceitos aí nesse caso. Eu acho, Vitor, que pensando um pouquinho no que você falou e nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve aí nesse período várias feiras de arte que já estão no calendário, né, brasileiro, até do mundo, e que tiveram que se reestruturar, né? Assim como vários outros eventos presenciais. A arte, muitas das vezes, ela precisa de um contato, né? De um olho no olho, de você observar, de você, às vezes, até, em certo sentido, tocar, estar presente, ver a dimensão. Mas a gente teve que, nesse momento, que se reeducar, e você viu várias feiras, por exemplo, criando espaços online ou até visitações online. Por exemplo, a Art Basel de Miami teve visitação online que você poderia entrar e ir nos corredorzinhos e ver as peças, as obras, experienciar de uma outra forma. Galerias online agora nesse momento, exposição. Então, ela já está trazendo a experiência da arte online para a sua casa, né? E eu acho que a gente só precisa entender qual é o papel disso e como é que isso pode ser otimizado, né? Nesse momento que eu acho que a gente né? Eu acho que é um refino que vai acontecendo no sentido de dar realmente essa experiência imersiva, mas ao mesmo tempo sem perder as características importantes de você estar ali presencialmente. E eu acho que também vamos seguir nessa linha de conseguir... claro, nada vai substituir o presencial,
Mas quem vai quem vai poder, por exemplo, ir no Louvre? Talvez poucas pessoas aí pode ter esse poder de ir no Museu do Louvre. Então você dá essa capacidade imersiva da pessoa estar ali, como se ela estivesse realmente presencialmente, para mim já é um grande avanço, assim, já é algo que me deixaria muito feliz. Sim, eu acho que é uma adaptação. Tem artes realmente, vamos supor, o teatro. O teatro é uma arte do encontro, né? Cada noite é diferente, por mais que o ator tenha aquela peça, as partituras corporais, tudo esquematizado, cada noite com o encontro daquelas pessoas vai ser único, né? E então aquilo é muito necessário. Mas tem outras em que a gente consegue transpor para a parte online, né, para o digital, com maior tranquilidade, né? E é claro que você vê pessoalmente, você tem outra percepção, né? Até na tela você vê, sente a textura, você sente a pincelada, né? Você sente, né, tudo da tinta, mas a tecnologia já está tão grande que realmente, às vezes, quando você não pode ir ao Louvre, não pode ir no Museu do Van Gogh, e você é apaixonada pelo Van Gogh, você vê ali naquela sua tela com qualidade, é uma forma de experienciar, né, aquilo também. E eu acho que isso vai ser revisitado, principalmente quando a gente chegar na realidade virtual, que a gente vai colocar o óculos, vai poder, né, de repente, ter sensores. Eu vi uma frase uma vez que ela dizia assim: ficção científica não é apenas ficção, tá? E essa frase ela me diz assim muito, porque eu gosto muito de ficção científica. Então eu sempre tenho olhado a ficção científica que isso aí pode ser realidade. Quantas coisas viraram realidade de filme? Então, aqueles hologramas que a gente tem no Star Wars ali, que a pessoa ela está em outro lugar presencial, isso é algo que está em evolução ainda. A gente tem muitas dificuldades ainda nesse sentido. Mas às vezes isso consegue contemplar, por exemplo, uma presença ali física da pessoa, não física, né? Mas eu acho que até nisso o nosso entendimento de físico vai mudar. Eu acho que a gente está sempre numa constante evolução no sentido de o que é o físico hoje, o que vai ser o físico daqui a 20 anos, entende? Eu acho que essa evolução é algo muito, muito doido, assim. Eu estava vendo uma palestra do Bione, que trabalha na Globo, e ele trabalhou muito com essa questão de hologramas que você falou, né? Principalmente na época da Copa, não sei se você se lembra que colocavam, né, os jogadores no meio do campo e faziam uns gráficos, uns dados, e até ali com o Thiago Leifert ali na apresentação. E ele falou muito dos hologramas, que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido, mas que a gente já está já tem uma base boa aí de trabalho. E até para hologramas de pessoas que já não estão entre nós, né? Que já faleceram, por exemplo. E aí seria uma outra conversa, né? De como você, de repente, já tem isso, né? Você cria uma música, por exemplo, com um cantor que já faleceu e faz um dueto em holografia com um cantor vivo, né? Chegou a acontecer isso há um pouco tempo atrás com o Cazuza, né? Chegou, exato. Eu me recordo, eu lembro que eu fiquei assim, caramba, faz uns 5 anos isso, mais ou menos. Exatamente. E aí toca em vários outros assuntos, né? Da presença, da utilização, da modelagem do cara, né? Nesse caso do Cazuza, né? Isso é dele mesmo ou não é? E aí, né? E como é que é essa presença física em shows, por exemplo, né? Eu acho muito interessante isso. Vamos ver aqui que eu acho que a gente tem algumas perguntas. Vem uma aqui mais para frente, eu acho que foi Elson Paulo pedindo aqui, ó. Elson Paulo pediu para deixar algumas dicas de livros para quem está iniciando. Você tem alguma dica de livro para quem está iniciando e quer fazer essa conjunção, né, entre AI e arte, por exemplo? Tá, ou site, alguma referência? Eu vou indicar uns livros. Eu sou viciado em livro, né? Eu gosto muito de ler. Eu estou o tempo todo tentando aprender alguma coisa nova. Eu sou assim há muito tempo. Então, você vem acumulando bastante livro. Eu vou indicar um primeiro, que é um livro que ele vai muito na linha dessa explicação da inteligência artificial, mas de uma forma que ela não entra nem um pouco no conceito técnico. Mas ela vem trazer uma visão assim que eu acho muito interessante, vem muito ligada a tudo que a gente conversou,
que é o autor, eu não vou dar um spoiler do livro, mas o autor ele vai trazendo a inteligência artificial no sentido de mostrar até onde ela pode chegar, e esse no sentido mais humano da coisa. E esse livro ele também conta como que a inteligência artificial foi inserida na China no sentido de pensamento, a partir do momento ali que uma inteligência artificial ganhou o... Lá eles têm um jogo que é chamado Go, né? Que é uma das habilidades assim tratadas como umas habilidades assim fundamentais no Go. Não fundamentais, mas elevadas. Quem tem a capacidade, por exemplo, de jogar Go é considerado assim pela sociedade como um ser assim, cara, tem um outro instrumento, tem algumas outras coisas. E teve um ano que uma inteligência artificial feita pelo Google DeepMind conseguiu ganhar o melhor jogador que tinha de Go. E ali foi o momento que ele, inclusive, chama aqui de momento Sputnik da China, que foi quando a China acordou e falou, como assim? Os caras criaram uma inteligência artificial que ganhou o melhor jogador da nossa arte aqui na cultura asiática, e assim, e aí eles começaram esse movimento, e começaram a incentivar nas escolas, tudo isso. E ele vem trazer, trabalhou no Google, trabalhou em várias empresas para o Kai-Fu Lee. Então, eu recomendo muito esse livro. Ele não tem nenhum contexto técnico, ele é totalmente assim, uma história mesmo explicando inteligência artificial e até onde a gente pode chegar mais nesse lado humano. E focando ele assim, se chama inteligência. Qual é o autor, Vitor? É o Kai-Fu Lee. Isso aqui, ó. Kai-Fu Lee, tá. Depois a gente vai deixar aqui embaixo, né, na legenda, a gente vai salvar aqui no IGTV as referências que o Vitor citar. Eu estou indo pela terceira vez lendo ele já, tá? Opa. Então é bom mesmo, hein? É bom, é bom. Um livro que eu recomendo para quem está começando sempre em ciência de dados, tá? Ele é um pouco clichê, quando você pensa em ciência de dados, todo mundo costuma recomendar, mas é o Data Science para Negócio. Apesar de ter também um pouco desse lado técnico, ele vem trazer também como que as empresas estão utilizando dados para gerar soluções. Então acaba abrindo um pouco sua cabeça nesse sentido. Porque essa é a maior dificuldade. Quando a gente começa em ciência de dados, você fala assim, dados. O que eu posso fazer com dados? Então aqui ele vai mostrando como as empresas têm utilizado. E um que a gente chegou a conversar, vou recomendar 3, hein? E um que a gente chegou e um que a gente conversou também. Peraí, deixa eu tirar daqui da estante. Ah, legal. Esse eu estou tentando comprar. Que é o Super Inteligência, tá? Esse livro aqui, apesar de eu ter demorado a ler, olha que eu sou da área, porque ele é um livro, você vai lendo ali, você fala, não entendi nada, aí você volta a ler de novo, mas ele vem explicando os caminhos que a gente está tomando para a criação dessa super inteligência, capaz de realizar qualquer tipo de tarefa, capaz de aprender sem ser programada ali toda hora, ela vai aprender com base na própria capacidade dela de raciocínio automatizado, machine learning, que é esse aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, que é essa capacidade dela ouvir o que está sendo dito, seja em português, né? Se eu falar com você, se você falar comigo em russo, eu não vou entender nada. Então, será que eu sou realmente inteligente? O que é inteligência, na verdade, né? Também é um outro assunto aí que daria uma live inteira. Então ele vem trazendo essa perspectiva dessa criação de uma superinteligência artificial capaz de realizar qualquer tarefa, e é um livro bem legal também. Ah, legal. Esse aí eu tô tentando achar, já foi aqui na livraria, tá em falta, mas daqui a pouquinho eu chego nele. Mas você falou que a linguagem é mais densa, né? Ele é um pouco mais densa, a forma de explicação ali, porque o conteúdo é denso, né? A explicação ali, ele vem explicando, ele vem tentando explicar como que a gente está no caminho, o que a gente está fazendo, quais são as empresas que estão fazendo, como está fazendo para a criação de uma superinteligência. É basicamente isso. Eu ia te falar que você me passou um link super interessante que se chama AI Artists. É um site, né, que eu achei ali a base de dados para pesquisa e para verificar alguns pontos, até ferramentas muito, muito interessantes. Então fica aí a dica. Fica aí a dica também para o pessoal ali. E aqui, ó, tivemos um comentário aqui também da A.E. Lima, eu acho que é esse o nome. Ela falou um ponto interessante, é que existem estúdios hoje que estão usando deepfake para dublagem de filmes. O que seria o deepfake? Eu não sei. Em primeiro lugar, a Elson, aluno do Método Voyage aí. Obrigada, Elson, pela presença. Opa! E o deepfake seria essas... você já chegou a ver quando pega, por exemplo, a imagem do Obama, foi muito claro. Eles pegam a imagem do Obama e modificam a forma que ele fala, mas não a forma, o que ele fala. Então você pega todas as formas de expressão das palavras que ele solta e você modifica o contexto. Então você pega às vezes um ator famoso para dublar alguma história. Por exemplo, Método Voyage. Eu pego um ator famoso e falo, eu já fiz o Método Voyage, um curso muito bom para mim, consegui alavancar minha carreira. Então seria mais ou menos nessa linha.
Ah, maravilha. E a gente falou, então, como é que vai ser o futuro da arte. Vamos falar agora de como é que vai ser a arte do futuro, né? O que você vê aí de tendência de produção artística, né? A gente citou o GPT-2, que seria um sistema de modelagem para escrita, né? Que você pode modelar e criar poesias, poemas, textos, né? Isso seria, de repente, uma forma. A holografia, né? Uma forma de apresentar diferente. De repente, eu não sei, a impressora 3D trazendo novas tendências ou novas formas de apresentar a arte. O que você vê aí da apresentação, da produção da arte junto com essas tecnologias? Olha, eu acho que, pelo que eu leio, assim, pelo que eu vejo, né, não é eu dizer isso, falar não é verdade absoluta, não espere isso, porque eu não consigo dizer essa verdade absoluta, né? Mas o que eu acho, assim, é que cada vez mais ferramentas serão usadas, ferramentas que eu digo, mesmo do âmbito tecnológico, seja para te auxiliar numa produção, seja para construir realmente, seja para te dar uma ideia. Então, essas ferramentas elas vão ser cada vez mais acopladas. E eu acho que também a forma de consumo vai mudar um pouco, tá? Eu acho que a forma de consumo no sentido, às vezes... Claro que existem tipos e tipos de pessoas, como eu falei. Cada um vai ter o seu gosto, independente dos avanços que acontecerem. Cada um tem o seu estilo e sua forma de ser, mas eu acho que até a forma de consumir na própria casa. Eu acho que talvez um quadro não possa ser algo mais... não um quadro fixo ali na parede, mas talvez algo digital. Talvez uma forma digital sendo alterada, com 5G vindo, esse tempo de latência diminuindo. É muito difícil a gente pensar como vai ser o futuro, mas eu acho que cada vez mais diversas tecnologias vão ser implementadas aí na área e cada vez mais pessoas que têm interesse como você, que eu fico muito feliz. Por sinal, na hora que você falou comigo, eu falei, vamos fazer live, eu falei amanhã. Quer fazer amanhã, vamos fazer. Você falou amanhã, né? Você falou, vamos fazer amanhã, eu falei, vamos fazer na semana que vem, sem dúvida, porque eu fico muito feliz em ver as aplicações, você tendo interesse nessa parte tecnológica na aplicação na arte. Eu acho que isso vai fazer com que mais ferramentas sejam introduzidas e pessoas como você possam construir ferramentas que sejam introduzidas para outros utilizarem. Então, acho que esse é um tema que eu amo muito pesquisar, eu amo muito ler a respeito e ver assim, outros artistas que estão realmente desenvolvendo um trabalho que trazem análise de dados, a inteligência artificial e essas novas tendências, mas eu sentia uma falta, né, de referências, porque às vezes quando eu até vi assim, palestras de empresas que trabalham com futurismo, falando sobre futuros, é muito falado, né? Até a medicina, a alimentação, né? Então tem a parte de nutrição, sem dúvida nenhuma, computadores, né? Aplicações para business. E você vê até moda, né? Tecidos inteligentes que entendem a temperatura do corpo e vão contrapor para você não sentir tanto calor, ou entendem também o que você está sentindo, né? Faz até um diagnóstico. Mas na arte em si, na pintura, na escultura, eu ainda senti um pouquinho assim falta, né? E principalmente aqui no Brasil. Então, quando eu te encontrei online, eu peguei suas referências, comecei a ver mais, eu falei assim, não, calma aí, tem um caminho aí, tem uma galera fazendo, e realmente, como você falou no início da live, é multidisciplinar, né? E quando abarca vários campos, que precisa de um conhecimento um pouco mais a fundo, né? É difícil você conjugar numa pessoa essas compreensões, até porque estão mexendo em lados dos cérebros que são diferentes. Né? Sim. Esse é o desafio, né? Quando a gente pensa assim, em tecnologias disruptivas, assim, que vêm realmente para alterar, a gente costuma ficar assim, caramba, como vai ser, né? A gente começa a criar realmente o mundo, pegar nossos dados históricos de filmes, de todas as referências que a gente tem e falar, como que vai ser? E o mais engraçado é quando a gente pensa assim, realmente nessa evolução, pensando na inteligência artificial, são várias áreas do conhecimento mesmo. A gente tem filosofia, psicologia, direito, computação, matemática. Todo mundo está discutindo inteligência artificial no sentido de como vai ser, como melhorar, como que ela vai realmente alterar, como que vai ser as leis
como que vai ser a sociedade conviver com esse tipo de inteligência, imagina? Então, por isso que eu falo que é muito difícil a gente ter uma noção de como vai ser, né? A nossa perspectiva ela vai mudar muito rápido. Exatamente. A gente teve as diferenças ali quando a gente pensa em revoluções que existiram, elas sempre aconteceram em períodos muito grandes. Eu acho que agora vão ser saltos muito grandes assim em pouco tempo, que vai ser acabar sendo assustador para a gente mesmo. Pra gente, eu não sei quantos anos você tem, mas assim, eu lembro minha época em que a televisão de casa não tinha controle remoto. Meu pai falava, vai lá mudar o canal, de Globo para SBT, SBT para Globo, que deu intervalo, eu levantava, trocava o canal. Eu tive meu primeiro celular na época da faculdade, e porque eu tinha vindo do interior de Minas para o Rio de Janeiro e estava sozinha estava sozinha na cidade grande. Então era uma questão de segurança de eu ter um celular. Mas olha isso, se eu for falar para a nova geração, isso já parece muito distante, né? Sim. E eu não tenho nem 40 anos. Então, acho que realmente essa rapidez, né, vai ser muito grande. A geração de hoje já tem, a gente tinha, né? O português você tem que saber, o inglês você está correndo atrás, e de repente uma terceira língua, um espanhol, uma coisa assim. Sim. Hoje em dia, a linguagem de codificação, eu já estou vendo com os filhos de amigas minhas, ela já colocando em escolinhas para eles aprenderem a criar linguagem de sistemas, né? E aprenderem codificação. Já construir a lógica de programação, né? Que eu costumo dizer que é o mais importante. Que essa Crianças com capacidade 5, lógica. 6 anos de idade. Sim. Legal. Então, imagina essa nova geração com a nossa idade e a rapidez disso, né? E a gente vai ver, eu acho que realmente saltos aí que a gente vai ter que acompanhar, porque a gente já está um pouquinho atrasado, né? Como humanidade, a gente vai ter que se reinventar de tempos em tempos a partir de agora, assim, com essas inovações chegando, 5G chegando, isso a gente vai precisar realmente se renovar. E fica um convite meu aqui, que eu vou deixar aqui ao vivo, que aí fica mais fácil, mas você escolhe se você quer um quadro, se você quer uma poesia, mas a gente vai construir uma junto para criar uma poesia, pode ser, se você quiser. Você vai codificar lá para você ver que não é algo assim, é complexo, não é fácil, não tô falando que é fácil, mas é possível com uma linha você entender como que funciona. Que já modifica toda a perspectiva, né? Quando você entende ali no background como que funciona, você já tem uma outra visão de tudo. Tá topado, convite topado. Tô para lançar o meu livro de poesias, que é um pouquinho de ilustração e poesias, e já estava pensando realmente no segundo já, e com certeza fazer junto com inteligência artificial, de repente vai dar um gostinho diferente, vai ser um desafio aí. Obrigada. A gente pega as características dos textos que você gosta, a gente vai construindo e a gente vai vendo e você vai entendendo como é o processo, né? Que eu acho que é bem legal. Fiquem aí de olho então, gente. Vai ter muita coisa aí nova pela frente. Eu e o Vitor aqui vamos aprontar. Mas, Vitor, eu acho que realmente o que a gente estava falando, né? Essa nova tendência. Eu vi aí que você tem o livro do Elon Musk, não sei se eu vi ele aí em cima. Tem. E foi um dos últimos que eu li. E é impressionante como, assim, no início, ele fala que ele estava saindo do PayPal, né? Já tinha se capitalizado com a venda da saída dele do PayPal. E ele falou assim, onde que eu vou entrar agora, né? O que eu vou trabalhar agora? E aí teria vários caminhos que ele poderia seguir. O pessoal do Vale do Silício lá, todo animado, fazendo várias coisas, né? Facebook, etc. E, só que ele coloca ali, o autor ele coloca que ele fala que ele queria participar de uma coisa que fosse mudar o mundo. Uhum. E isso é muito interessante, a gente colocar isso junto com a inteligência artificial, com os dados, que você vê que ele foi para energia solar, ele foi para os só áreas fáceis, né? Ele falou, vou pegar só umas áreas fáceis aqui para... Não, exatamente. É impressionante isso, porque assim, ele com certeza vai ser um mundo antes e depois dele, né? Porque as aspirações dele, a gente falou um pouquinho aí aqui de ficção, né? Ficção científica. Realmente o que você falou, a ficção científica tem pouco de ficção, né? A frase que você colocou.
E é realmente isso. E ele está trazendo a questão, né, de você ir para Marte, de você ter foguetes com pessoas, de você ter o carro. E aí a O gente falou também Neuralink, né? Ele tá tem uma outra que é a Neuralink, que é mais assustador ainda que ele propõe. aí que eu ia chegar. Uma das empresas dele, né, a Neuralink. Você conhece um pouquinho assim um conceito do que ele está desenvolvendo ali para falar? Então, ele está desenvolvendo basicamente algo que é capaz de, dentro do nosso cérebro, tá? Ele é injetado, ele alega que, eu vi a apresentação, a última que foi feita, ele alega que é um processo indolor, mas a partir disso você vai conseguir fazer predições com base nisso nas ondas cerebrais, com base ali na ação do seu cérebro. Inclusive, o teste que ele fez, eles estão utilizando um porco e eles ficam tentando predizer o próximo passo, por exemplo. Eles ficam ali vendo, ele já tem uma rede treinada com uma predição de próximos passos e aqui já antecipando os passos. Então eles estão evoluindo muito nesse sentido mesmo para ter esse entendimento real do cérebro humano a partir da sua perspectiva de colocar ele aí dentro, né? Eu não vou colocar, tá? Eu também não. Eu sou aberto para experiências, tecnologias, mas aí já vai que ele aperta um botão lá e eu vi, não dá, né? Mas eu acho que a arte vem aí para, de repente, fazer com que essas mudanças, né, para fazer com que esses avanços se tornem mais tranquilos, mais palatáveis, mais visuais, para que a gente entenda, para que a gente se compreenda nisso tudo. E, de repente, a arte vem junto com essas novas tendências para traduzir muitas coisas e para, de repente, acalmar a gente, porque tudo que é novo, realmente, eu acho que deixa assim, a gente meio assim, desconfortável. Assim, como vai ser, né? Como vai ser. Exatamente. Eu li um livro muito interessante agora no início da pandemia, fiquei com muito medo, né? E eu falei, não, tem que ler alguma coisa. E eu li um livro falando da medicina do futuro, né? Como é que você tem que se... Eu, na verdade, estava querendo dicas para a saúde, né? Mas esse livro trouxe muitas tendências de nanobiologia, de nanotecnologia, né? Tecnologia, para fazer operações, para fortificar os nossos sistemas e para gerar, né, no futuro aí nós termos aí pessoas com mais de 100 anos de idade, 150, 200 anos de idade aí, funcionais, né, completamente funcionais, corpo e mente. Então, realmente é uma coisa que assusta, né? Como você falou, cara, né, não quero isso na minha cabeça. Mas, de repente, a arte vai traduzir de uma forma mais tranquila esse momento, que eu acho que ela tem esse papel em vários momentos da vida, né? A gente se entender, né? No processo de se colocar para fora, né? De se expressar, independente, né? Se é da música, que eu coloquei aqui no início, uma música feita por inteligência artificial, mas para a gente se olhar e se entender nesse momento de grandes mudanças aí para a nossa vida. Com certeza. Só o começo. Vamos agora, só o começo. Oi? Eu costumo dizer, pessoal, que é só o começo. É só o começo. Estamos chegando no final da nossa live, já temos aqui um tempinho aí de live. E vamos só para umas rapidinhas para o Vitor dar umas dicas. Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui que a gente vai fazer mais uma pergunta se tiver. Mas, Vitor, um livro que marcou muito a sua vida. Sei que você já indicou 3 aí, mas um que foi para você, um que você sempre indica, de repente, um diferencial aí. Do Elon Musk. Eu costumo dizer que o Elon Musk foi o meu mentor por R$30. Eu costumo dizer pro pessoal. Eu tive um mentor que eu paguei R$30 no livro e consegui... Eu li ele num período assim que eu tava na faculdade, tava sendo complicado. Eu sempre fui uma pessoa de sempre ser interessado por muitos assuntos que às vezes não eram discutidos em sala de aula. Então isso que às vezes dificultava esse processo. Então esse livro caiu assim num momento que eu falei, se ele pode, eu também posso. Mudou totalmente minha cabeça nesse sentido. Então, sempre recomendo ele. Eu estava procurando ele aqui, porque eu acabei de ler, eu tinha ele aqui, mas não tô encontrando. Mas tem um trecho lá, na época, posteriormente eu fui para os Estados Unidos participar de uma competição de foguete, para você ter noção.
Tá? Ah, Uma é? das equipes brasileiras que foi. E na época eu li lá um trecho do livro que ele contava que quando ele começou a SpaceX, ele foi na Rússia tentar comprar lá alguns mísseis, para começar mesmo o processo. E os caras Sim. debocharam dele e falaram, ele acabou que ele não comprou. Ele voltou para casa, pegou os principais livros da área e pum, leu tudo e falou, agora vamos fazer isso aqui. Então isso para mim ali na época foi meu. Tem todo Não, esse poder. até as pessoas técnicas, né? Ele chegava para as pessoas técnicas com uma planilha de Excel e tal, e aí os caras falavam assim, não, mas calma aí, tipo, estava bem detalhado, realmente, um conhecimento técnico que não é dele, né? É impressionante É mesmo. avançado. Ele é formado em física, né? Ele tem um conhecimento muito avançado. Ele tem um conhecimento muito Muito, avançado. muito. Não, um cara que realmente está fazendo uma disrupção aí muito grande. A Bárbara está perguntando aqui se é biografia. É sim, Bárbara. A biografia dele tem ele na capa, um fundo preto. Aqui, ó, deixa eu mostrar para mais. Ah, legal, legal. Você está com ele aí na frente. Obrigada. Esse livro aí, Bárbara. Muito bom, a biografia dele. Eu achei que a narrativa foi um pouquinho carregada. Eu tive uma dificuldade de fluir no tipo de narrativa. Mas é muito interessante ver como é que ele se desafiou, né? E ele realmente está criando coisas, independente de algumas críticas que existem e tal, mas realmente ele está fazendo um trabalho em que o mundo vai sair diferente depois dele. Eu Né? nem digo a pessoa, é porque tipo, eu nem digo assim, a pessoa do Elon Musk, mas só dele dar essa fagulhinha na cabeça de muitas pessoas que ele deve dar no mundo inteiro, inclusive brasileiros. Sim. Que às vezes, tipo, como é que vai ser? Ler um livro e fala assim, meu, eu posso também, olha o que está acontecendo, muda, você consegue mudar. Nem é muito da figura mesmo assim dele. E esse negócio que você fala de ser carregado, eu sou viciado em biografia, mas biografia tem a arte de ser uma carregada. Ele vai ali, volta, tem os picos, mas eu gosto demais de biografia. Também. Eu vi que você tem também o... Ai, cadê, gente? Eu tô procurando os livros hoje e não tô achando, meu Deus. O do Da Vinci. Tem aqui. Do Da Vinci. Que é o Você tá achando seus livros, eu não tô achando meus aqui. É porque eu limpo eles com muita frequência, tipo, muito. Então eu sei exatamente onde estão. Eu vou arrumando, organizando, mudando ordem. É maravilhoso também. Você vê o Da Vinci naquela época já fazendo descobertas e interferências que a gente traz até hoje, né? Sim, com certeza. Propondo coisas fantásticas. E outra pergunta das rapidinhas, que não estão sendo tão rapidinhas assim, mas estão sendo ótimas. Se você tivesse que tomar um café, passar uma tarde aí conversando com alguém, vivo ou morto, quem você gostaria de passar uma tarde trocando uma ideia? Qualquer uma pessoa? Qualquer. Jesus. Com certeza. Legal. Ia fazer várias perguntas, né? Várias, porque, pô, olha a influência dele no mundo, né? Então, como assim, como figura, é algo que eu queria entender, queria ouvir, conversar em parábola deve ser algo muito doido, né? Então, eu queria ouvir um pouco ele. Legal. E se você tivesse que levar uma obra de arte para casa, independente do tamanho ou do valor, alguma obra que você já tenha visto e te tocado, assim, pode ser ligada à inteligência artificial ou não, né? Mas alguma coisa que te tocou ligado à arte. Eu não lembro o nome, mas é aquele da Tarsila que é muito famoso. O Apapuru? Exato. Porque foi o primeiro que eu tive contato na escola. Eu era muito novo, peguei um livro, vi, eu fiquei muito fascinado com aquilo. Logo depois, no Rio, eu ia muito no Centro Cultural do Banco do Brasil, muito. Era algo assim que eu fazia com muita frequência. Então, eu depois vi presencialmente. Ele nem tem o valor dele, o preço, né? Porque valor é uma coisa muito diferente de preço. O preço dele nem se equipara com vários outros, mas ele, para mim, tem algo assim que quando eu olho, eu falo, cara, porque foi o primeiro que eu tive contato, falei, isso aqui é legal. Legal. E um conselho, para a gente terminar, última pergunta. Um conselho para um jovem, ou não tão jovem assim, para alguém que está querendo começar nessa área e, de repente, está partindo da arte ou está partindo já da parte mais tecnológica, mas para quem quer juntar esses dois mundos, um conselho para essa pessoa. Primeiro lugar, ser muito cético, tá? Eu costumo dizer que
uma pessoa que trabalha em dados e está construindo ali soluções de inteligência artificial, ser cético é uma das minhas maiores qualidades, porque eu sempre olho com o pé atrás, assim, seja um dado que eu estou analisando, seja um algoritmo que eu estou construindo, como que ele vai impactar realmente? Será que eu estou construindo algo apenas para dizer, estou fazendo aqui, estou construindo uma inteligência artificial, ou realmente é algo que produz valor, é algo que vai ajudar? Então, eu diria que esse lado do ceticismo, esse lado de entender como realmente funciona, é algo que eu sempre aconselho para quem está realmente na área, e a questão da perseverança, porque é uma área que ela tem uma curva de aprendizado que é um pouco difícil, não vou falar se não é fácil, não, mas ela é possível, você sabendo o caminho que você vai trilhar, e você tendo perseverança, você vai conseguir fazer soluções fantásticas, você vai conseguir entender realmente problemas que às vezes você ali, só no achismo, você não consegue achar uma resposta, mas entrando nos dados você consegue. Então, eu acho que os benefícios de você traçar, caminhar essa curva são muito, muito grandes. Então, eu diria que perseverança e ceticismo assim, são os maiores conselhos que eu posso dar. Obrigada, Vitor. E agora, fala assim, um pouquinho do seu curso e onde as pessoas podem te encontrar. Dá aí o caminho aí para as pessoas te encontrarem, seu arroba, seu site. Basicamente, eu posto muito no meu perfil do Instagram conteúdos mesmo, assim, sobre ciência de dados e inteligência artificial, com o intuito de fazer as pessoas se apaixonarem e entenderem realmente a importância para qualquer área, tá? Qualquer área que você está falando aqui, a gente está falando de arte hoje, mas marketing, vendas, comercial, medicina, área da saúde, né, mais amplo, não importa. É uma área que realmente assim, ela tem muito espaço assim, em diversas áreas. Então, estou sempre tentando postar isso ali para atrair, para chamar a galera. E, além disso, a gente atende as empresas, a gente gera soluções para as empresas que estão querendo esse tipo de inteligência interna, entender realmente o que os dados dela querem dizer. E, além disso, eu faço vídeo no YouTube. Às vezes eu estou aqui e falo, fazer uma live lá no YouTube, tipo lá 4 horas fazendo código. E a gente segue assim. Então, não deixa de seguir. Tem o curso também, que é o nosso braço de educação, visando formar os melhores profissionais em ciência de dados, tá, do Brasil. Essa é a nossa meta, assim, profissionais que vão conseguir desenvolver essas soluções de alto nível. Tirar o Brasil botar o Brasil pelo menos no berçário. É isso que é a minha missão aí, formando as pessoas tanto no método Voyage quanto no Data Class. Obrigada, Vitor. Quero te agradecer muito por ter aceito aqui o convite de conversar com a gente, trocar uma ideia nesse desafio nosso de conversar sobre esses dois mundos, né, da tecnologia, informação e dados e arte. Muito obrigada. Vamos continuar juntos aí trocando figurinha. Obrigada pelo seu desafio. Aceitadíssimo. Aceitei. Vamos desenvolver aí coisas legais. E muito obrigada. Eu que Pessoal, agradeço. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV. Depois eu vou colocar todas as informações, as dicas que o Vitor deu aqui na legenda. E também depois ele fica no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá para ver também o histórico aí, as nossas lives. Vitor, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Um ótimo final de semana. Boa noite. Tchau.